bem? Tudo bem, Duda. Prazer sempre estar aqui com você. Então, você esteve lá por Fernando de Noronha, diz que você mergulhou, matou um tubarão. Né? Não, estive lá com a família. Mas para pegar tubarão não precisa ir em Fernando de Não Noronha. precisa, não. Está lotado aqui, né? Mas é, sem dúvida, a beleza natural, né? Tinha sempre vontade de conhecer, conseguimos aí reunir parte da família, a família vai crescendo, né? Claro. Mas foi uma semana muito agradável. Surpresas boas, né, do ponto de vista da natureza, um pouco de decepção da infraestrutura da ilha, a parte interna, por tudo que eles arrecadam, né, tem tarifa para tudo lá, poderia ter um pouco melhor. Né? Cheguei aí num forte lá para ver um pôr do sol, completamente abandonado, mato, né? Então esse aspecto eu não esperava, mas isso não tira, isso é 5% do que está lá, o restante, as belezas naturais. E aí, se eu puder dar uma dica de viagem, tem que ter preparo físico, não é um local para criança, porque para você acessar as principais praias são trilhas que precisam ser, às vezes com lama, é 1,5 km de trilha, então precisa ter um certo preparo, mas... Tem que ser jovem como eu, assim. Por exemplo, eu acho que no limite atleta, é a sua juventude. Pelo menos atleta, né? É isso mesmo, mas tem que conhecer, é uma das grandes belezas. A praia mais bonita do mundo está lá. Então, a terceira mais bonita também está lá. Então tem que... Qual tem que é a praia mais bonita do mundo? Puxa Mas vida. é brasileiro que fala que é a mais bonita. Não, foi uma eleição mundial. Melhor que a das Bahamas? Tudo. Eu lembro já o nome. Eu sou péssimo para guardar esses nomes diferentes, mas já É falo. o Alzheimer que está chegando. Também tem isso. Mas para nome eu sou terrível, meu. Nossa, certos nomes que tem muita consoante junto, daqui a pouco a Maria Tereza me manda um torpedo aqui, eu já falo para você. Você hoje fez um editorial no Jornal da Cidade sobre crédito consignado. Resume para o telespectador o que é esse editorial. Bom, na prática, o governo, nessa semana, autorizou, foi uma iniciativa do Congresso, a elevar o comprometimento de renda de quem faz o consignado de 30% para 35%. Então, um exemplo, R$2.000 de salário, de ganho. A pessoa poderia fazer um empréstimo que comprometesse no máximo R$600 por mês. Agora ele vai poder ter, nesse exemplo, R$100 adicionais. Só que esses R$100 adicionais, nesse exemplo, esse valor seria para amortizar a dívida com o cartão de crédito. Não quer dizer que a pessoa tem que estar endividada no cartão de crédito. Ela pode fazer compra no cartão de crédito, pega 5 pontos percentuais a mais do que ele podia para pagar a fatura do cartão de crédito. Qual é a abordagem? Número 1. Pode ser débito vencido já no cartão também. Pode ser. Observação número 1. Quem está enrolado no cartão é uma boa. Vai trocar uns juros de 10, 12, 13, 14% para 2%. Mais até do que 10%, certo. Agora, para quem não está, é mais uma facilidade de crédito no momento que as famílias estão endividadas, errada, né? No momento que as famílias estão com dificuldade, pode ser um tiro no próprio pé. Então tem que usar com muito critério, mesmo porque o crédito consignado está sendo utilizado não só pelo titular, mas é o filho, é o neto, está todo mundo pegando carona. E aí, quem entrou no consignado não está conseguindo sair. Vai, faz novo empréstimo, ou seja, 30% no mínimo da renda já fica para esse crédito. Então o crédito é bom porque ajuda, mas é ruim porque acomoda. A pessoa tem que ter muito critério para isso. Verdade, concordo em gênero, número e grau. O que significou para a economia brasileira essa viagem? Para a economia, vamos falar isso primeiro, depois nós falamos do escândalo. Para a economia brasileira, essa viagem da Dilma para a Rússia, Itália, Estados Unidos, o que o Brasil ganhou com isso aí? Então, antes disso é a Praia do Sancho, né? A Tereza já me avisou aqui. Ela pega no meu pé, que eu sou péssimo para guardar esses nomes. Bom, na verdade, essa visita da Dilma com outros parceiros é sempre importante. Qualquer representante do país sempre abre porta, porque por trás disso vai uma comitiva, você tem uma aproximação. O que precisa, na verdade, né, independentemente de buscar acordos ou multilaterais, é que efetivamente o país tenha uma nova pauta de exportação, né? O Brasil é muito acanhado nesse aspecto. Nós entramos nesse mercado internacional com muitas commodities, né, que são mercadorias de padrão internacional, mas que essas mercadorias, nós somos presas fáceis, né? Qualquer outro país tem. Então nós precisaríamos ter
um trabalho mais forte com as manufaturas, fazer um trabalho que agregasse valor aos nossos produtos. Mas, de qualquer maneira, os acordos estão dando um gás adicional para as exportações, também a possibilidade de vinda de recursos para cá. Tivemos o encontro dos BRICS, que são países de semelhanças, né, que é o Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, buscando também um melhor momento para a economia mundial. A questão de 6, 7 anos, esses países eram a bola da vez, enquanto os Estados Unidos e a Europa iam mal, os BRICS é que davam a sustentação, crescimentos, claro, a China vamos deixar um pouco fora, mas Brasil, Índia, a Rússia, a própria África do Sul, tinham o Brasil sempre na rabeira em termos de crescimento, mas davam o tom das exportações, do comércio internacional, eram portas de entrada do capital estrangeiro. E esse quadro se reverteu, né? A crise mundial contaminou muito e tem um outro grande desafio, se a gente falar em política internacional, que é o Mercosul, né? Que patina, né? O Brasil tenta uma aproximação. Agora eles vão pôr a Bolívia. Exatamente. E talvez vão importar cocaína. O que vai resolver a Bolívia nesse contexto? Para a Bolívia todo, vai. Né? E a bola da vez para o investimento, sabe qual é o país? É. Estive ontem com um escritório que intermedia investidores na área de construção, Paraguai. Diz que o Paraguai hoje é um oásis para investimento. É o que eu vejo falar. Planta de construção é algo a ser visto para quem quer efetivamente ter um crescimento. E a indústria brasileira, infelizmente, perdeu robustez, né? Eu trouxe até essa informação a última vez que eu estive aqui, o próprio Delfim Neto, num artigo, estimou 300 bilhões de dólares de perda do setor, da desindustrialização brasileira nos últimos 10 anos. Então, o Brasil precisa acertar o mercado interno para depois ampliar esse mercado externo. Quando as coisas não vão bem internamente, ampliar as exportações pode ser uma saída para que a movimentação da economia ainda se mantenha, né? É sempre muito inteligente. Mas o nosso comércio internacional é muito fraco ainda, nós precisamos crescer muito. É uma realidade, né, Café? Que coisa, como é perder. E como é que você explica essa queda na Bolsa da China? Na verdade, a China passa por um momento de revisão. O preço do minério em queda, ela tem um mercado consumidor que começa também a ser mais exigente. E é óbvio, né, que o país pode crescer, mas ele não tem capacidade de crescer infinitamente ao 8, 9. Então, quando a China fala assim, ó, eu não vou mais crescer 9 e cai para 7, abala os parceiros, né? O Brasil perde, parte da África. Então, isso cria uma certa angústia aos investidores habituados com retornos superiores, né? Então, ó, o minério de ferro vai cair 10, 12%. Vai abalar o comércio dessas empresas. Eu quero me desfazer dessas posições. E o mercado acionário é um mercado que tem alguma lógica, mas ele é muito especulativo, né? Tem hora que a queda na Bolsa não tem explicação técnica nenhuma, é uma prevenção pura e simples, realização de lucro, por exemplo. Eu li um artigo que o governo da China tentou centralizar mais a economia um pouco, e foi uma reação do mercado, né? Exatamente, porque na verdade o que acontece na China? Ela tem um regime que não é a democracia que nós estamos conhecendo, claro. Ela tem um autoritarismo, ao mesmo tempo ela se rendeu ao capital externo. Só que ela tem muita gente no campo com uma remuneração muito baixa. Há uma exigência agora dos trabalhadores chineses por melhoria das condições de trabalho, ou seja, começa a ocidentalizar um pouco a relação capital-trabalho. Isso quer dizer com jornada de trabalho mais justa, com benefícios mais adequados, e o preço da mão de obra começa a subir. Só que ela tem um mercado, pelo volume populacional bastante importante, mas ela também depende das exportações, para escoar parte da sua produção. Então ela tem uma área urbana em crescimento. Quem está no campo, por condições precárias, quer voltar para a área urbana. Na outra ponta, depende de crédito. Tem que controlar a inflação, porque é difícil você crescer 7, 8% ao ano sem que haja uma pequena bolha. E com isso você tem que monitorar juros. Ela tem que manter a moeda dela depreciada em relação ao mundo todo, porque é a estratégia que ela tem para vender mais e vender barato. Então enquanto você tem céu de brigadeiro, enquanto você está numa velocidade de crescimento, tudo bem. Quando isso tem que dar uma pequena recuo, aquilo que está no seu entorno acaba se complicando. E é exatamente o que ela está enfrentando. Ela vai ter que agora dar uma resposta ao seu próprio mercado interno. Tentar resolver uma parte dos nossos problemas em cima da China não é hora, você acha? Olha, na verdade, nós não devemos nos concentrar num único local. Eu acho que o acordo que o Brasil está firmando é uma ajuda importante.
existe um problema, no caso específico da área de ferrovia, que vai se deparar com muitos problemas ambientais, você vai ter que suplantar muitos problemas. Se eles investirem já numa ligação que falta da Ferrovia do Norte com o Centro-Oeste, para o Brasil já vai ser muita vantagem, porque nós vamos ter ali a grande possibilidade do escoamento da produção naquela área importante, e o Brasil não tem recursos nesse momento para fazer aporte. Os demais acordos são acordos com empresas, e aí ela tem a própria dinâmica, são empresas que operam internacionalmente que podem se valer disso. Qualquer ajuda é bem feita, só tomar cuidado com os negócios da China, nem sempre são bons na totalidade para nós. O Lula fez uns negociação da China com a China lá que comprometeu muito a economia brasileira. Sem dúvida, com a China, depois ele teve já o próprio governo PT com Cuba, perdão de dívidas na África, um passo mal dado em várias direções. O próprio BNDES canalizando recursos para financiar obras nesses países, faltando recursos agora para o empresariado brasileiro. Maria, moradora do Világio. Boa tarde, professor Duda e Cafeu. Muito se ouve na mídia, em geral, dados fornecidos por bancos, Serasa, SPC e outros dos índices de inadimplência, que, na minha opinião, não demonstram nem de perto a realidade. É muito mais do que dizem. Tem uma empresa que administra diariamente pelo menos 3 vezes os índices que escuto. Isso não é manipulação por parte dos setores da economia para não causar mais pavor nos empréstimos e na população? Não, porque são auditados e perderia totalmente a credibilidade. O que vem acontecendo é que o que é a inadimplência, na verdade? É um conceito de... Você tem um primeiro momento que a pessoa atrasa. No segundo momento, ele entra em mora. E no terceiro momento ele vira inadimplente, e no quarto momento ele dá o calote. Para chegar num banco de dados de SPC, Serasa e coisas que muito sério, Serasa, ela tem um espaço para que isso aconteça. Alguns com mais velocidade. Então pega um lojista em Bauru. Qual o interesse dele negativar o nome de um cliente dele? Num primeiro momento nenhum, porque ele gostaria que esse sujeito continuasse no mercado de consumo. Então ele vai fazer um esforço de ligar, ele vai manter contato. Nisso já passou 20, 30 dias. Quando não tem mais jeito, ele coloca em negativa. Quem tem mais agilidade em relação a isso é o setor bancário. O banco, se você atrasar alguns dias, ele já coloca você no tal do PFIN, que é uma informação de inadimplente. Na sequência, você já consulta, tem o PFIN, você começa a ter dificuldade até de contrair empréstimo no próprio banco. Tá? Só que tem um outro detalhe também, além desse rito. As famílias brasileiras vinham se endividando, continuaram se endividando, mas muita gente passou a ter um pouco mais de controle, viu quanto é penoso, quanto é duro perder o nome na praça, como taxa de juros é alta. E começamos também a falar mais de educação financeira. Então uma parte do brasileiro passou a comprar, não comprometendo muito a renda, né? E o que está acontecendo nesse momento? Pessoas e famílias tendo que escolher. É natural que quando você faz escolhas, pode ser que a escola fique para trás, uma escolha equivocada, porque isso deveria ser uma prioridade. O que a pessoa tem priorizado? Vai cortar minha energia elétrica? Aí tal. Alguns estão cortando o TV a cabo, reduzindo o plano ou eventualmente simplesmente abrindo mão. Tem gente não pagando o plano de saúde, usando a saúde pública. Então o brasileiro vai dando um jeito. Agora, aquela prestação da loja provavelmente não vai ser a prioridade dele. E aí que podemos ter algum tipo de agravamento nos índices de inadimplência. Mas existe de um lado uma educação financeira, na outra ponta uma morosidade para entrar no sistema e no outro, em resumo, uma credibilidade, porque são, insisto, empresas que têm auditoria externa para exatamente dizer a realidade do que é a inadimplência no país. Vou até falar uma coisa aqui, fazer até uma denúncia para comerciantes. A escola é a única atividade que existe no país onde você fica 1 ano sem honrar o contrato e ela não pode cancelar o contrato. É um absurdo. Por isso a situação horrível de todas as escolas privadas hoje no Brasil, inclusive filantrópicas, PUC, Mackenzie, né? A grande verdade é uma só. O pai faz a matrícula, fica 12, as faculdades ainda
tiveram duas alternativas que socorreu. Uma, o FIES. Aí ela recebe do governo, que não tinha inadimplência, né? Outra que elas viraram semestral. Então, de cada 6 meses, o aluno tinha que refazer a matrícula. Colégio é 1 ano. O cara faz a matrícula, ele fica 12 meses sem pagar, né? Aí, depois de 12 meses, a escola pode não renovar o contrato. Mas não pode cancelar um contrato de um pai inadimplente. Daí o índice... Só que as escolas aprenderam a viver com crise melhor que os outros setores que estão entrando agora, né? Estão entrando agora. Agora eu vou fazer uma denúncia, agora que eu falei que eu ia fazer. Existem empresas em Bauru comercial que quando ela consulta o Serasa e a dívida é em escola só, ela não tira o crédito para vender a coisa. É um absurdo. Cara, eu estou devendo na instituição Toledo de Ensino, lá o Serasa dá, o cara deve na instituição. Não, isso aí não, escola não conta. E tem um montão de empresa que faz assim já. Pela situação da legislação, porque de algum momento ele vai ter que acertar. O Código do Consumidor do final da década de 90 realmente quebrou as escolas no Brasil. O código diz, você não pode cobrar o aluno porque é constrangimento de menor. Você está percebendo? Não pode segregar na sala de aula, não pode chamar... Não dar material didático, não frequentar laboratório. E a hora que ele pedir a transferência, você é obrigado a dar a transferência. Mas você pode usar a justiça para cobrar. Ótimo, demora 3 anos, 4 anos. Ou seja... Então, mas voltando à questão que ela levantou, é que alguns setores sentem mais do que outros setores. Esse que é o detalhe. Exatamente por essa dinâmica. Por exemplo, se a dívida é com o banco, rapidamente seu nome vai ser negativado. No mesmo dia. O comerciante, ele tem uma tolerância, porque ele quer recuperar. A escola tem esse viés. Um condomínio, por exemplo, atraso num condomínio. Dificilmente, porque você convive com as pessoas ali, um síndico vai, no primeiro atraso, negativar a pessoa, né? Ela vai tentar receber. Então, como isso não é uniforme, por vezes a sua sensação é muito superior à sensação de inadimplência do que outros setores. É isso que acontece. Quem manda essa pergunta é o Horácio Giacomini de Duartina. Olá, meus amigos. É a crise, é a corrupção. Pelo que estamos vendo na mídia nacional, tão logo de se esperar uma grande manifestação a nível Brasil contra a corrupção. Ninguém aguenta mais. Quer comentar? Não, é possível sim, porque na verdade nós inauguramos desde 2 anos para cá um certo inconformismo e as redes sociais têm ajudado muito nessa instantaneidade dos movimentos, né? Antigamente era muito difícil você reunir um número de pessoas e, por sinal, nós viemos de uma geração muito educada no regime militar, ou seja, com uma certa passividade nos questionamentos dos grandes pleitos. A gente sempre, na escola, comparava a situação do Brasil, por exemplo, com a Argentina. A Argentina, qualquer coisa que acontece, é panelaço. E o brasileiro, se tinha que se manifestar ou fazer greve, ele ia fazer churrasco, sair para viagem. Agora está mudando isso. Então as redes sociais têm muita força, está todo mundo mais atento, o acesso à informação é mais fácil. Então eu entendo que qualquer mudança de curso e se houver qualquer aconchavo em nível macro da política brasileira, a reação da população vai ser muito forte. Temos que nos lembrar que a Dilma foi eleita por maioria, mas muito apertada, então nós temos aí praticamente mais de 50 milhões de brasileiros que são oposição, de certa maneira, ao governo da Dilma e dos seus aliados. Quem não era, virou, viu? E que há uma perda de robustez. Tanto é verdade que as últimas pesquisas apontam até que o Aécio, se fosse candidato hoje, ganharia do próprio Lula. Isso não vinha acontecendo, inclusive em segundo turno. E isso não era a tônica. É claro que é um retrato, isso... Eleição é um filme, nós não podemos usar isso como parâmetro. Só quero dizer o seguinte, que a população não é boba. A população, e é exatamente o que o Duda falou, alguns que chegaram a votar no governo PT já estão questionando também tudo isso. Então, para abrir um movimento aí contra a corrupção, levar milhares e milhões de pessoas à rua, é uma coisa muito fácil. E eu entendo que a sociedade brasileira está cada vez mais atenta e isso pode ser mesmo a tônica se não houver logo uma ação mais forte ou se houver uma interrupção nas investigações que estão sendo levadas. Esse problema do encontro casual, entre aspas,
da presidente da República, o presidente do Supremo Tribunal e o ministro da Justiça na cidade do Porto, em Portugal, cada um veio de um lado, numa rua se cruzaram, você aqui, e foram tomar café num bar. E leva a suspeita de que isso tudo está acontecendo para melar, né, o Lava Jato. Como que você vê se isso acontecer? Na prática, vamos lá. Ontem teve o depoimento do ministro da Justiça dizendo que foi um encontro transparente. Se fosse para fazer as escondidas, eles não iriam com carros oficiais, não teriam dado a publicidade, e que é normal os poderes se falarem e que a conversa era em torno do aumento que o judiciário está pedindo. Mas é evidente que num país como o nosso, com os problemas graves que nós estamos enfrentando, não dá para simplesmente imaginar que só foi essa conversa. E se o resultado dessa conversa for um afrouxamento, quer por um problema de vício de iniciativa, de um erro processual, quer porque o Congresso faz uma pressão adicional e agora envolvendo mais fortemente o Eduardo Cunha e o Renan Calheiros. Se a gente tiver um abrandamento disso, abrandamento de penalização, de penalidade, eu vejo que a população não vai aceitar. Eu acho que vai Primeiro que tem um grande guardião, que é a imprensa. A imprensa tem um papel fundamental na orientação, na disseminação da informação, até na emissão de opinião para criar juízo de valor. E depois nós temos as instituições constituídas. Né? Não dá. Nós já temos que aceitar uma reforma política feita pelos próprios políticos à luz do que interessa. Nós temos que aceitar reajustes salariais deles mesmos para eles, ou seja, enquanto um cidadão comum tem que passar por inúmeras esferas para ter, por exemplo, sua aposentadoria revista, eles podem advogar em causa própria. Eles usam, às vezes, de um senso moral. E se agora essas instituições constituídas não se rebelarem contra qualquer decisão que vá no sentido de melar tudo que está aí acabou. Né? Aí virou baderna. Então, há uma vigilância maior e eu entendo que se trilhar esse caminho do aconchavo, a reação da população não vai ser uma reação simples, não. Nós vamos ter coisa pesada aqui no país. E eu espero que não chegue nesse patamar. Tomara a Deus que não, né? Tomara a Deus que não. O Pedro Valentim pergunta: matéria da revista Veja, do dia 9 de julho de 2015, cita que na lista de delação premiada que o empresário Ricardo Pessoa, da UTC, entregou ao Ministério Público Federal, tem várias doações a deputados, inclusive a do deputado Pedro Tobias, aqui de Bauru. Não estão entrando no mérito se a doação foi legal ou ilegal, mas por que essa notícia não foi vinculada na nossa cidade? Eu também estranhei não ter uma repercussão maior. Inclusive saiu mesmo, eu tive acesso e naturalmente, eu pessoalmente não cuido da pauta, né? Lá no veículo que eu trabalho, os outros veículos, cada um tem o seu redator. Há um entendimento preliminar, como você mesmo colocou, que são doações legais e pelo montante e pela forma não daria uma repercussão muito mais acentuada. Mas aí fica a dica para quem... quanto era? Você viu? Então, eu não me recordo agora. É uma coisa de 50 mil reais. Eu acho que o valor era esse. Então, agora cabe, enfim, aos órgãos de imprensa darem uma resposta. Quer aprofundar, quer ir em frente. Eu acho que não tratou isso brandamente porque há qualquer tipo de manipulação disso. É que talvez não tenha dado a dimensão que se imaginava e fica aí, então, o posicionamento do Pedro Valentim como um alerta. Tá. Qual é o futuro da indústria automobilística no Brasil, Cafeu? Essa está comprometida. É um setor que tem... Bom, primeiro é um grande cartel, né? Eles conseguem ter um carro muito caro no Brasil comparado com o resto do mundo. Eles falam o dobro do preço. Falam um pouco do custo Brasil, mas não é só isso, né? O custo Brasil é uma parte que explica isso. A formação de cartel faz com que os preços não caiam e os valores sejam muito parecidos. No momento de crise, eles são capazes, dada a massa que eles têm, de impor ao governo algum tipo de benesse. Esse programa de preservação do emprego, certamente, ou de proteção do emprego, certamente tem endereço certo, que é a indústria automotiva. Já tivemos no passado a redução de IPI. Então, na verdade, a indústria automotiva depende de crédito, depende de renda. A renda do trabalhador está cada vez mais apertada, o desemprego acentuado, o crédito está caro. Então não consegue desovar.
Só que eles não transformam em ações concretas de uma redução firme de preço para falar, agora é hora de efetivamente movimentar o mercado. Além disso, os bancos com inúmeras restrições não estão concedendo crédito. Então, o que dá para prever? Nós tivemos o fechamento de 250 concessionárias no primeiro semestre. Na verdade, no primeiro trimestre, mas ela não ampliou. Mais de 12 mil trabalhadores saíram do setor de revendas. Aqui em Bauru já tivemos uma baixa numa importante revenda. Isso tem sido a tônica, porque é um mercado que depende de uma renda mais robusta ou de um crédito mais abundante. E que arrecada bastante imposto também, né? Exatamente, geradora de grandes tributos. Então, eu entendo que esse mercado vai nessa atuada até o final do ano, é férias coletivas. Se pegar, por exemplo, no setor de caminhões, tem estoque até dezembro. Se não produzir mais nada, pela média de venda, ele vai conseguir vender até dezembro. Café, e exportação com o dólar que está, não favoreceu a exportação de veículos? Sim. Parte sim, nós Quem conseguimos. Quem está comprando veículos Nós no Brasil? Temos uma exportação aqui para os nossos parceiros. Argentina, eu sei que não estão bem, né? E nós temos uma parte que ainda vai para o México, né? Apesar de nós importarmos, trazemos também de lá. E nós temos uma relação muito forte com alguns países da África, né? Mas o mapa da exportação... Não é país socialista que não paga conta. Aí não adianta. A questão toda é que o carro brasileiro ele precisa mais do que o câmbio, né? Porque o valor final dele de mercado tem pouca competitividade, né? Então ele depende muito do mercado interno, né? E vende alguns carros de cunho mais popular para o exterior. Mas pode ser uma saída, mas não tem conseguido suprir, né, a deficiência no mercado interno. O desafio é garantir que o mercado interno volte a comprar. E esse ano só tivemos uma melhoria no setor de carros chamados seminovos, que são os carros usados. À medida que o carro novo fica com preço caro, porque o seguro, porque não é só comprar o carro, né? O licenciamento, é o seguro, as pessoas estão optando por carros usados, cujos donos estão precisando desfazer e por vezes também fazer dinheiro. Tem uma garagem mais robusta ali, ele consegue fazer um bom negócio com um carro com recursos que ele teria que ir talvez para um carro popular no carro novo. O Antônio da Bela Vista. Boa tarde a todos. Confio a má gestão do PT e a sua incompetência e seu cabide de empregos, os ministérios lotados, os contribuintes devendo 200 bilhões devido à má gestão do governo. O que você vê é só má gestão. Na verdade, quando você tem uma avaliação do desempenho de um país, você pode ter fatores externos que não eram previstos. Então nós tivemos nesse período a crise americana, a crise na Europa, que de certa maneira abala. Mas o que diferencia um governo do outro é a capacidade de lidar com essas adversidades. Porque quando o céu é de brigadeiro, que é tranquilo, você precisa ser muito idiota e muito burro para não conduzir adequadamente a sua economia. E nós, mesmo num momento de não crise, fomos incapazes de crescer na mesma velocidade que outros países. Exportamos tanta matéria-prima, né, Café? E aí, quando vem a junção da crise externa e ela se vai por um período maior, e você instala um estado de bem-estar à custa de dinheiro público, uma hora você tem que pagar a conta. E nós pagamos exatamente esse preço. Então nós podemos reputar a má gestão mesmo, a incapacidade que o governo teve de estabelecer uma política econômica adequada que fosse capaz de enfrentar as adversidades externas e manter uma certa blindagem do nosso mercado. Quando ela não faz a lição de casa, e basicamente não fazer a lição de casa foi gastar muito acima da capacidade de gerar arrecadação, gera desconfiança e pagamos esse preço. Muito provavelmente, aquilo que em novembro era uma projeção no segundo semestre desse ano, já está constatado que esse ano será um ano perdido. E hoje saiu uma publicação de projeções feita por sistema bancário, notadamente Itaú e Bradesco, já apontando que 2016 vamos beirar também a recessão. Ou seja, qualquer luz maior seria em 2017. Eu não estou tão pessimista assim. Eu avalio que se os ajustes forem feitos e o governo tiver uma agenda positiva, assertiva, nós podemos, no segundo semestre do ano que vem, já colher alguma coisa. Mas esse ano, certamente, será um ano de dificuldade semelhante que nós estamos enfrentando aqui. Talvez uma pequena melhora no último trimestre, porque é natural, a virada de ano, as pessoas tiram um pouco a guarda. E, claro,
que o controle inflacionário é fundamental para que o governo pare de agir na política monetária, ou seja, ficar aumentando a taxa de juros e conter a escalada do aumento da cebola, do tomate, segurando o consumo de eletrodomésticos e assim por de carros, etc., que é o que ele está fazendo. Dos 450 produtos que ele monitora da inflação, ele está sem controle sobre vários produtos de alimentos. Só que os juros não têm efeito nenhum nesse setor. A cebola aumentou 142%. O tomate continua na casa de R$ 5, R$ 6. A carne agora é uma pequena trégua. Nós vamos ter uma queda no valor do arroz porque reduziu a nossa exportação, se nós estaríamos pagando um preço elevado. Então o que o governo está fazendo? Segura o preço do televisor, do automóvel, do eletrodoméstico, tudo que são bens financiáveis. Quando você vai pesquisar, esses preços caíram, compensam aquele que aumentaram. E com isso a gente projeta aqui uma inflação na ordem de 9%. Você está mais pessimista, eu acho que é 10%, né? Até fizer uma apostinha aqui para uma garrafinha de vinho. Vamos comprar um aí de quinzão, né? Porque estamos sem dinheiro também, né? Vinagre. Um sangue de bois. Mas por que a inflação pode cair daqui para frente, Duda? Porque a maior parte dos reajustes dos preços administrados já foi dada. E a inflação é um aumento sobre o outro, né? Então não tem mais espaço. E ninguém está gastando dinheiro. E aumentar, né? Pedágio não vai dar. Já todo o pacote de maldade de um reajuste de energia já foi repassado. Café estão fazendo, dando aumento salarial, dando, entendeu? Mas eu avalio que 9 é o limite. Mais que isso, por inércia, a gente joga uma inflação. Se você chegar a 10, você já nasce com uma inflação de 5 para o ano que vem. Mas você viu aqui em Bauru, eu vi hoje no Jornal da Cidade, um concurso da prefeitura, 10 mil pessoas para salário de 980 para duas reais. Vagas. Para duas vagas? Duas ou três? Duas e Vamos atendente. negociar. O que acontece é isso. As pessoas ou estão sem emprego ou querem uma estabilidade. Elas não estão aguentando mais, suportando mais essa pressão do setor privado. Não vai bem, demite. Vai bem, recontrata. O empresário brasileiro mudou um pouco isso, que segurou, né, o pessoal treinado, o pessoal que ele precisa ali até o último momento. Esse programa de proteção ao emprego é uma tentativa de reduzir a folha de salário em 30% sem que você tenha que dispensar. Você pode reduzir a jornada. Por quê? Porque é difícil treinar um profissional. E uma hora a economia vai recuperar. Se nós tivermos ali atrás um apagão de mão de obra, de eletricista, de um monte de serviço, agora está no sentido contrário, mas lá na frente isso vai voltar. Agora, tem pessoas, tem profissionais que falam, puxa vida, tem um emprego ali, mesmo com remuneração baixa, mas com instabilidade, ninguém vai mandar embora, ele prefere canalizar. É um estímulo natural que as pessoas têm quando uma vaga, mesmo com um valor baixo, tem esse viés de dar tranquilidade futura. Daí, essa demanda absurda de 10 mil pessoas para 2 ou 3 vagas. Vê se você consegue fazer eu entender isso. Eu não consegui, a não ser uma coisa que eu achei, eu vou falar e você vai criticar. A Grécia quebrou. Por que eles querem a permanência da Grécia no euro? Porque se eles tirarem a Grécia, logo em seguida vem Portugal, Espanha, é por isso? É mais para uma proteção do bloco. Porque é muito ruim quando você faz um bloco, como a zona do euro, e um deles enfraquece. É uma demonstração de que haverá um enfraquecimento futuro, que eles foram incapazes de dar uma diretriz. E a Grécia, em específico, é uma coisa muito parecida com o Brasil, só que o Brasil, felizmente, o tempo dessa... A política social da Grécia era a melhor do mundo. Então, por isso que esse bem-estar de programas sociais à custa de cada vez mais gasto tem um prazo de validade. Na Grécia tinha gente se aposentando com 50 anos, mamando no Estado por 30 anos. O sujeito quer ter filho, está aqui um incentivo. Que é isso, tudo. Uma hora essa conta tem que ser paga. Então, o posicionamento mais rigoroso da Alemanha foi contraponto, teve um contraponto no posicionamento mais brando da França. Para o bloco como um todo, a manutenção da Grécia, por menor que ela seja, é muito importante como conceito. É como se dissesse assim, se enfraqueceu agora e Portugal não está bem, o próximo pode ser Portugal. Não, aqui ele está dizendo, vamos firmar um acordo, veja, vamos aplicar austeridade lá interna. Esse é o caminho, é essa a seriedade que nós queremos. Senão, vai avacalhar e perde a credibilidade. Perdendo a credibilidade, uma segunda moeda mundial como o euro, no status que tem, perderia esse posicionamento e todos os países perderiam, porque haveria uma depreciação dessa moeda. Então vejam que por trás disso... Já está vendo, né? Você tem
todo um contexto. Ela já está quase para a par com o dólar. Já, né? O dólar que vem se apreciando no meu mundo. Ela era o triplo do dólar quando ela Não, quando ela estreou, ela era 98 centavos de dólar. Eu me lembro como se fosse hoje. Ela valia menos depois do que de o uns dólar. anos ela chegou a Aí ser ela chegou a $1 por €1, $1. Depois ela bateu 1,30. Você precisava de $1. Não, eu estou falando da relação dólar, não é em reais. Você precisava de $1 e 1,3 dólares para comprar €1. Que seria hoje o equivalente a quatro reais. Aí ela foi perdendo esse status. E o que aconteceu também, que nós devemos considerar, é que a economia americana vem se recuperando e o dólar se apreciou no mundo todo, cerca de 25%. Ou seja, o dólar hoje tem mais demanda mundial, consequentemente tem um maior valor de mercado. Ou seja, o efeito do enfraquecimento do euro, na paralela, um fortalecimento do dólar. Como é que vai fechar o PIB? Esse ano com -2 a -2,2, eu trabalho com 2,2 negativo. E a projeção para o ano que vem era de alguma coisa em torno de 0,5%, hoje a gente trabalha entre 0% e 0,5% para o ano que vem. Recessão. O PIB da China? 7,5%. 7,3%, 7%. E da Argentina? Você tem A Argentina está na casa hoje de 1 e pouco por cento. Ela está ainda positiva. Mas com muita dificuldade. Mas como é que consegue? Não tem mais nada na Argentina, né? É complicadíssimo, né? É que, na verdade, eles estão passando por um momento de carestia, eles têm uma inflação e eles estão tentando, através do crédito, movimentar ainda a economia. Mas a situação da Argentina é uma situação que se arrasta por muitos anos e ela não tem capacidade de curto prazo de uma recuperação plena de todas as suas variáveis. O desequilíbrio é muito mais acentuado até do que o próprio Brasil. Mas ela depende um pouco das exportações, ela vem retalhando um pouco e não honrando alguns compromissos, ela está isolada porque não tem aporte financeiro e ela vai tentar buscar esse crescimento na ordem de 1% exatamente no mercado externo. Café, o que você gostaria de falar para o nosso telespectador para que ele comece a gastar dinheiro, etc. Na verdade, quando a gente faz uma avaliação dessa, algumas pessoas falam, mas que visão pessimista. Na verdade, eu tenho sempre tido esse comportamento. Até o meu artigo da semana passada no Jornal da Cidade foi nessa linha. O que é imperativo para esse país para você superar uma série de problemas? É a retomada do crescimento. Agora, nós não podemos ser inocentes e imaginar que a retomada do crescimento se dá por vontade desse ou daquele. É um conjunto de ações. E hoje nós vivemos uma grande crise política, tão importante ou talvez tão mais grave do que a crise econômica, é a crise política. E enquanto os políticos, e eu coloco aqui alguns atores importantes, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o Calheiros e o Cunha, o Eduardo Cunha, Michel Temer e a presidente da República. Se não houver destes importantes lideranças uma agenda positiva em que você encurte o tempo entre o que nós temos hoje e a aprovação para o bem e para o mal daquilo que está dos ajustes e ficarmos nas retaliações, nas discussões da sucessão da Dilma, de que se vai ter impeachment, esse país não retoma a toada de crescimento. Então, é preciso inaugurar a partir de agora uma agenda positiva para o Brasil e eu entendo até que o setor privado tem um papel muito importante para isso. Eu não estou querendo dizer com isso que só com retórica você retoma, mas está na hora de dar um avanço maior. E a gente espera que quanto mais rapidamente resolva o problema político, mais rapidamente a gente comece a recuperação econômica. Eu acho que tem que ser o discurso de todos nós. Eu esqueci de perguntar, também foi tanta coisa, falando da Endurbe de Bauru e o aterro sanitário. Cheirando mal, né? Eu entendo que com tudo que está acontecendo, alguma mudança estrutural vai ter que ser feita. Nós sabemos que a Endurbe, por vezes, a maioria das vezes, ou nesse tempo todo, tem sido utilizada de uma forma equivocada por mais interesses políticos. Mas não dá para aceitar a inércia. Nós tivemos aí 3 anos de uma morte anunciada e fomos incapazes de fazer qualquer coisa com o nosso aterro sanitário. Então, isso não precisa de uma SEI, mas precisa de uma ação do Executivo mudando a direção. Tem que mostrar tem que mudar a direção. Tem que mudar a direção. Porque o que está gerando um descrédito muito grande, dando margem a especular de tudo. Eu já ouvi de tudo.
Então, se quer matar no ninho qualquer especulação, haja na direção certa. Café, obrigado pela presença, viu? Prazer estar contigo. Tá aí, né? Claro que Bauru tem outros economistas importantes, mas o Café tem uma atualização realmente fantástica e toda vez que ele vem, todos nós aprendemos nesse setor controverso chamado economia brasileira. Oxalá, ele está mais otimista do que eu. Eu, lamentavelmente, eu estou um pouquinho mais pessimista do que ele. Mas nós já postamos uma garrafa de vinho, agora ele abaixou o preço, garrafa de vinho de R$15, mas que seja. Né? Mas vamos torcer, realmente eu acho que é trabalhar, lutar e tentar sair de uma situação que o Brasil tem muita riqueza e daqui para frente vender matéria-prima em troca de infraestrutura. Vender o ferro, ganha uma ferrovia em troca. É o que os Emirados Árabes fazem, eles vendem petróleo, petróleo é finito. Então eles constroem shopping com o dinheiro do petróleo, e universidades, e, inclusive em Dubai hoje, tem até o Sorbonne está lá em Dubai. Entendeu? Para que os milionários do mundo árabe vão estudar em Dubai, em troca do petróleo. Estratégia, né? Isso é estratégia. É isso que nós queremos ver, um governo mais inteligente, não só na nossa cidade, e principalmente no nosso país. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Plebeia. Tchau.